Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que vai dizer: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Queridos, aqui a palavra do Senhor nos ensina claramente que existe uma porta aberta. Existe uma porta que Deus colocou e ela está aberta e ninguém pode fechar esta porta. Ninguém vai poder fechar. Você olha para a tua situação hoje e você considera a tua situação como uma situação sem saída, sem possibilidade de você ver aí a restauração do teu casamento, a restauração da tua família. Você olha hoje para o teu marido e teu marido vivendo uma vida lá toda regada junto com a amante, junto com a outra mulher. Você olha para a tua mulher e você vê eles lá vivendo a vida que você gostaria de viver, e muitas vezes você olha e não crê mais, não acredita mais. Por quê, querido? Porque a questão está no que você vê. Está no que você vê. Deus, ele está dizendo para você: ei, existe uma porta aberta, existe uma solução para o teu problema, ei, existe uma saída para este beco que você olha e não vê a saída. Deus está dizendo claramente para você: ei, tem jeito sim, filha. Tem solução sim, mas eu não vejo, Deus. Eu não consigo acreditar. E Deus está dizendo: você não precisa ver, você precisa crer. Se você está esperando acreditar para ver, se você está esperando ver para acreditar, querido, você não vai conseguir. Primeiro você precisa acreditar, e aí os sinais se manifestarão sobre a sua vida. Mas primeiro você precisa crer. Você precisa crer. Jesus vai aparecer para os discípulos, e os discípulos vão crer nas palavras de Jesus. Mas Tomé não vê Jesus. Tomé ouve falar que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava caminhando entre os seus, mas ele não cria, porque ele não via. Ele não via, a percepção dele era o que o movia. Se ele conseguisse perceber, se ele conseguisse ver algo, então ele começaria a acreditar. Mas se ele não visse, ele não acreditaria. E Jesus vai se apresentar para ele e vai dizer exatamente essas palavras: olha, bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer, mas creem sem ter visto. Por quê, queridos? Porque Deus quer a sua fé, não a sua segurança em coisas. Não a sua segurança nas probabilidades ou nas possibilidades. Nós estamos trabalhando com um Deus que exerce o seu poder em meio às impossibilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais uma coisa pareça impossível aos nossos olhos, para Deus é simples. Jesus vai dizer a Jairo: a menina não morreu, ela está dormindo. É claro que Jesus não nega a morte da menina, mas Jesus está querendo demonstrar para Jairo a simplicidade que era para ele. Que para ele, a mesma forma que era acordar alguém de um sono. Você já foi acordar alguém? Já acordou alguém que estava dormindo? Ei, fulano, acorda, está na hora. Simples assim. Para Jesus era a mesma coisa. Para ressuscitar a menina lá, ele não precisaria fazer algo estupendo, magnífico. Não, para ele era tão simples quanto acordar alguém. Mas eu e você, nós não enxergamos isso, porque nós olhamos com olhos terrenos. Nós enxergamos as impossibilidades, mesmo quando as possibilidades são reais. Você vê, por exemplo, um exemplo de Pedro. Pedro está caminhando, querido. Entenda bem, o vento está forte? Está forte. As águas estão batendo com violência no barco? Estão. Existe o medo? Existe. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas também. E Jesus diz para ele: vem, Pedro. Vem. Pedro desce do barco e começa a caminhar. Ele começa a caminhar. Ele só vai cair, ele só vai afundar quando o quê? Quando ele começa a desviar os olhos de Cristo e olhar para aquilo que já estava acontecendo antes.
Não é que aconteceu depois que ele começou a caminhar. Não, já havia uma tempestade, já havia um mar bravio, mas mesmo assim ele decidiu caminhar crendo em Jesus, olhando para Jesus. O problema é tirar o foco de Jesus e olhar para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você automaticamente tira o foco de Jesus. Não há como você fazer as duas coisas. Não há como você olhar para as circunstâncias e olhar para Cristo. Não há como você acreditar em Cristo e acreditar nas circunstâncias. Ou você acredita em Cristo, nas promessas dele, ou você acredita nas circunstâncias. É simples assim. E sempre há uma saída em meio às dificuldades. Eu sei, você olha para elas hoje, você olha para o seu marido vivendo até aparentemente bem com a outra mulher, você olha a sua mulher vivendo até, digamos assim, feliz com o outro homem, e você acha, não tem mais jeito, não tem mais saída, é isso mesmo, eles fizeram uma escolha, agora não tem como mudar, Deus não muda, Deus não transforma isso e aquilo, quando Deus está dizendo para você, ei filho, tem uma porta aberta, a porta está aberta, a porta não está fechada, não está encerrada, não está concluída, está aberta, está pronto para haver um transpasse, para que você passe por essa porta, ou para que alguém volte desta porta para cá. Por quê, querido? Porque Deus deixa a porta aberta. Isso significa, ei filho, eu estou aqui e o impossível eu vou realizar. Ei filho, eu estou nesta causa e a situação que você hoje enxerga como sem saída, tem saída sim. Se você olhar, por exemplo, haviam aí algumas situações, você olha para Moisés e o povo saindo do Egito, Faraó atrás, um mar vermelho na frente, tem saída, querido? Vão morrer tudo afogado ou tudo pelas mãos do exército de Faraó. Ou se não muito, ele tenha piedade de nós e nos leve de volta como escravos, sofrendo ainda mais pela tentativa de sair do Egito. Veja a situação dificílima. E o que Deus faz? Abre o mar vermelho. Simplesmente abre o mar vermelho. Dá uma ordem expressa a Moisés. Moisés, toque o mar, que o mar vai se abrir. Queridos, a gente precisa entender aí que Deus cria possibilidade onde não tem. Deus coloca uma porta aberta onde não tem parede, onde não tem nada. Deus cria tudo do nada para mim e para você. Para isso a gente precisa estar nele. É importante a obediência. Mas olha o que acontece com o povo. Eles passam a seco. Eles passam a seco. O exército tenta passar. O exército de Faraó tenta passar. E é submergido pelas águas. Eles afundam. Mas entenda, há uma ordem expressa de Deus para Moisés. Toca na água. Pega o teu cajado, põe sobre a água. E a água vai abrir. O mar vai abrir. Existe, querido, uma ordem expressa. Não tente tocar você na água. Não tente você fazer algo que Deus não está mandando você fazer, querido. Tem aí algumas campanhas, algumas coisas aí meio estranhas. Cuidado com isso. Deus deu uma ordem expressa a Moisés. Você não vê mar sendo aberto hoje. Você não vê mais isso acontecer. Por quê? Porque foi uma ordem expressa a Moisés. Você vê também uma segunda situação. Josué, quando se vê de frente a uma muralha gigantesca, as muralhas de Jericó, que estavam no caminho dele à terra prometida, Deus dá uma ordem expressa para Josué: olha, marche, que as muralhas vão cair. Marche que as muralhas vão cair. Querido, você não vê muralhas hoje caindo. Mas as muralhas de Jericó caíram. Havia uma ordem expressa para Josué: faça isso. Eles fizeram e as coisas aconteceram. Há uma ordem expressa para mim e para você hoje, que é obediência a Deus. Faça isso e a muralha que separa você do teu esposo, que separa você da tua esposa, vai cair. Vai cair. Mas não é você fazendo campanhas. Não é você fazendo isso, fazendo aquilo, somente isso, tá, querido? Claro que você tem que se esforçar mais. Eu entendo que campanha é um esforço adicional. Mas não é só isso. Você precisa obedecer. Sempre obediência. Obediência é fundamental. Porque se você não obedecer, você pode fazer quantas campanhas você quiser. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. As coisas não vão acontecer. As coisas só acontecem quando você faz aquilo que Deus diz para você fazer. E a ordem divina para mim e para você é obedeça. Obedeça. Você vê, por exemplo, uma terceira situação onde não há saída. Aparentemente não há saída. Precisa se alimentar uma multidão. 5.000 pessoas.
5.000 pessoas com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Queridos, não havia possibilidade. A possibilidade, queridos, só eu como sozinho 5 pães. Só eu, tranquilo, e vai faltar peixe. Para mim, só para mim. Agora você imagina 5.000 pessoas. Claro que não eram contados mulheres e crianças nessa época. O censo só se referia a homens. Então calcule aí para cada homem mais uma mulher e 2, 3 crianças. Olha a quantidade de pessoas. E mesmo assim, foi alimentado essa grande multidão. Sabe por que foi alimentada essa grande multidão? Porque existe uma porta, e esta porta é Jesus Cristo, onde existe possibilidade para o milagre acontecer na minha e na tua vida. Não ache você que porque você não está vendo, Deus não está operando. Não ache você porque os seus olhos não contemplam que não haja uma mudança. Não ache você que pelo que você vê, o impossível vai se concretizar na tua vida. Não, a resolução vai acontecer, querido. Não é aquilo que você está enxergando. É impossível Deus mudar o meu marido, que o marido não vai ser mudado. Não, o marido vai ser mudado porque Deus é o Deus que trabalha na impossibilidade. E o versículo aqui, para completar, vai dizer aqui, ó: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo por pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Há algo predominante nessa história toda, querido. É porque você guardou a palavra de Deus, mesmo você não tendo forças suficientes, mesmo você sendo fraquinho, você não se desvia da palavra de Deus, você guarda, você obedece, você faz aquilo que Deus determina para você fazer. Então ele abre uma porta onde ninguém é capaz de fechar, e o teu marido não pode fechar essa porta. A possibilidade da volta dele para casa, ele não pode dizer: eu não quero mais, eu não vou voltar. Não, ninguém pode fechar essa porta. Ele vai voltar, Deus mandando, ele volta correndo, com o rabinho entre as pernas. A mulher é a mesma coisa. Não existe ninguém que possa fechar esta porta uma vez que você deixa Deus agir. Como que eu deixo Deus agir? Através da tua obediência. Através de, mesmo nos momentos de dificuldade em que as lágrimas rolam, que há pouca força em você, mesmo assim você se mantém fiel. Mesmo quando há injúrias, quando há humilhações, quando há tormentos, quando há afronta, mesmo diante de todas essas situações problemáticas, você se mantém fiel a Deus. Deus vai dizer para você, vai olhar para você e dizer assim: eu tenho conhecido as tuas obras, eu sei quem tu és, eu sei o que você tem feito, eu sei que você tem guardado a promessa, eu sei que você não se desanima, eu sei que embora muitas vezes o choro vem fácil, você se mantém de pé, você conhece quem eu sou e sabe o que eu vou fazer por você, confia em mim. Portanto, tá aí a porta que você precisa, a saída que você precisa, o refrigério que você necessita, a cura que você necessita, a solução para o teu problema no relacionamento, no casamento. Tá aí o que você precisa porque você obedeceu. Que Deus abençoe a tua vida.